Senhoras e senhores, bom dia a todos. Gostaria de iniciar a minha exposição rápida com uma pequena saudação. Comecei meus estudos jurídicos no final dos anos 70 e concluí no início dos anos 80. Naquela época, a leitura, e bem me lembro disso, de direito tributário, comecei com Aliomar Balieiro, na sua introdução aos estudos das finanças, Bernardo Ribeiro de Moraes, Fábio Fanucchi, Rubens Gomes de Souza, e o acesso era a essas obras. Mas duas obras, em especial, se destacaram muito nas minhas leituras. A primeira foi a de Paulo de Barros Carvalho, que, de tal maneira como o professor Ricardo Lobo Torres fazia incursões na filosofia, embora na filosofia da linguagem, que isso marcou de tal maneira a minha formação, que quando fui fazer mestrado, 10 anos depois, em Direito Civil, a Universidade dos Estados Unidos da UERJ precisou convocar o professor, ou convidar o professor para integrar a banca, tamanha a migração de formas de pensamento do livro do professor Paulo de Barros Carvalho na temática civil. O livro que chamaria a atenção, que marcou profundamente também, foram as obras, já naquela época, do professor Ricardo Lobo Torres. Também pelo seu caráter interdisciplinar, sem perder ambos a visão como deve ser disciplinar no direito tributário. Ricardo Lobo Torres, lembro bem, na primeira coisa que li no texto dele, a discussão de Paul Laban com Leon Deguy sobre orçamento. Nunca mais esqueci aquela passagem, e foi nele que conheci Gadamer, foi nele que conheci as reflexões de Kant no direito em geral. Pois bem, essa foi a formação que deu origem às minhas leituras do direito tributário. Anos depois, passei a ter um vínculo pessoal com o professor Ricardo Lobo Torres, mas ele já não estava mais nas leituras tradicionais dos europeus. Estava ele envolvido com autores anglo-saxônicos, Rawls, Dworkin, e na formação que tive, ainda em bases europeias, foi um esforço muito grande tentar imaginar uma filosofia prática, como esses autores citavam, e que o professor Ricardo Lobo Torres tanto insistia. O fato é que, naquela época, chama a atenção disso, logo fui começar a estagiar, e fui apresentado às varas, em geral, de fazenda pública e às varas federais. Os juízes eram classificados de uma forma não muito elegante de duas classes. Ou eram fazendários, ou eram privatistas. Hoje em dia, há uma versão mais moderna dos pró-contribuintes, mas naquela época não havia meio termo. Ou era o inferno ou a casa do diabo. Os dois eram os lugares onde os juízes deveriam ser identificados e tratados. Curiosamente, quis o destino que eu fosse justamente parar na magistratura. E hoje eu vejo um direito tributário marcado por uma judicialização forte, com mais de 50% das questões tratadas de conteúdo puramente processual. Liminares, cautelares, discussões das mais variadas, e aquele direito tributário puro, se é que poderia ser dito assim, marcado pelas leituras clássicas, ele deve estar em algum lugar, mas, com certeza, o que menos se ouve, menos se vê, é uma argumentação dessa natureza. Deve ser muito informação de ordem jurisprudencial e outros questionamentos. Pois bem, essa é a realidade que eu vivo hoje. Mas, de outro lado, como presidente do tribunal, eu me deparei com as questões orçamentárias, a velha questão orçamentária, que um dia me provocou a leitura das discussões clássicas, e mais do que isso, problemas de custos, problemas de aplicação de regras financeiras. Pois bem, eu acredito que a reunião neste 4º Congresso Internacional deva ser justamente para tratar de questões desta natureza. Foi citado aqui que os anos 80 foram anos de
dificuldades econômicas, segundo os economistas brasileiros que fazem história da economia, a década de 80 foi a pior década do Brasil. Pior década em matéria econômica. Nem na época da Segunda Guerra Mundial, com a crise de 29, tivemos um resultado tão ruim. O Brasil até cresceu naquela época. Mas a opinião geral hoje da literatura que vem surgindo é de que a crise que passamos foi pior que a dos anos 80. Então, essa é a realidade que nós vivemos hoje em nosso país. E o tribunal, curiosamente, teve 25% dessa força de mão de obra cortada por meio de não nomeações, de aposentadorias, e nós tivemos que substituir isso com recursos eletrônicos. O fato é que aos senhores incumbirá a tarefa de rediscutir a nossa realidade financeira. Como já se disse aqui também, a nossa história tem um paralelismo que é justamente a questão financeira. Eu acredito que a única maneira de chegarmos a um resultado comum é com o debate. A nossa federação foi feita para integrar os brasileiros. Por exemplo, ela jamais poderia ser uma forma de criar dificuldades, criar empecilhos ao desenvolvimento por meio de uma guerra, de uma discussão fiscal sem fim. Eu espero e acredito que com o diálogo, com o debate, assim disse a primeira doutora da Igreja que nós conhecemos, que é a primeira mulher doutora de todos os tempos, Catarina de Médici, que dizia que a melhor maneira dos homens chegarem ao resultado era por meio do diálogo. Foi a tese dela, a primeira tese escrita por uma mulher na história. E eu invocaria essa mulher santa na Igreja Católica, Catarina, para que o resultado desse congresso seja exatamente a melhor orientação de como resolver os problemas fundamentais do nosso país e, acima de tudo, sairmos desse ninho de gato que é a questão fiscal, que desde a nossa formação, faço menção aqui, parece não ter fim. Acho que a solução é dialogada e acredito que ela deverá passar, acima de tudo, pelos profissionais do direito tributário e do direito financeiro. A todos, portanto, com o espírito mais altivo, desejo um seminário pleno de realizações. Muito obrigado.